Boa noite a todos e a todas. Este é um momento novo de cooperação entre universidades baianas. Estamos aqui, eu, professora Cristina Maria Macedo de Alencar, da Universidade Católica de Salvador, e o professor Cleverson, que também vai se apresentar logo mais, para realizarmos este evento virtual pelo canal oficial da UFOB. Cleverson, você quer falar um pouco? Claro. Boa noite a todos, agradecendo a presença. Meu nome é Cleverson Zapelini dos Santos. Atualmente estou como professor e pós-doc na Universidade Estadual de Santa Cruz e estou participando dos eventos desse projeto de integração da FIOL desde o ano passado, e então estamos agora aqui para mais esse evento de grande importância para verificar essas amostras fotográficas. Tá? Obrigado pela presença de todos. Obrigada, Cleverson. Então, vamos situar um pouco mais o que é este momento. 4 universidades baianas estão juntas, buscando consolidar seus programas de pós-graduação. E o que nos une é a relação entre sociedade e natureza, ora com ênfase maior na sociedade, ora com ênfase maior na natureza. Mas isso une nós 4. E, neste momento, a Universidade Católica de Salvador realiza a sua 26ª Semana de Mobilização Científica, a CEMOC, 26ª CEMOC. É nesse contexto que nós estamos, então, nesta parceria forte com a UFOB, fazendo um evento conjunto, que, embora pareça apenas as 2 universidades, uma porque é promotora da CEMOC, outra porque está transmitindo por seu canal oficial, mas também a UFRB e a UESC estão juntas conosco. Falar muito brevemente desse conteúdo, então, como já anunciei um pouco, é um esforço de consolidar os nossos programas de pós-graduação. Na Universidade Católica de Salvador, é o programa de pós-graduação em Território, Ambiente e Sociedade, com mestrado e doutorado, e que acolheu, portanto, os doutorandos que se candidataram para pesquisar de forma avaliativa, socioambientalmente, a integração e de modo integrada a ferrovia de integração Oeste-Leste. Então, são 2 níveis de integração. Uma que é institucional, é uma integração entre as universidades, e que esse evento é um produto dessa integração, e uma integração no conteúdo avaliativo socioambiental da ferrovia. Né? E o terceiro nível é a própria ferrovia com uma outra dimensão integrativa, integração de pontos, de lugares, de passagens. Então, eu agora, com muita satisfação, porque a parceria com o professor Cleverson foi fundamental para que este evento acontecesse. Eu gosto sempre de mostrar os bastidores da ciência, porque a gente mostra o produto e não imagina, né, para o público externo, que é um esforço humano, das relações humanas, das dificuldades humanas, de tudo que nos coloca na vida, que a gente tem que administrar entre ser cientista, ser pessoa, ser mãe, ser pai, ser filho, ser esposo, ser esposa, né? E isso tudo está envolvido nos desafios que nós vencemos para trazer a público essa mostra fotográfica, cumprindo uma das metas do projeto do edital. Então, eu agora passo a palavra para o professor Cleverson, que vai apresentar para vocês o conteúdo específico de envolvimento dos nossos doutorandos e mestrandos. Um bom evento para todos nós. Obrigado, Cristina. Bom, pessoal, nós estamos aqui com a presença de mestrandos e doutorandos, né? E temos a participação dessas 4 instituições, e a gente está com essa programação para passar hoje. Então, a gente vai passar umas imagens, a gente vai convidar daí os mestrandos e doutorandos, que são os fotógrafos, né, oficiais dessas imagens, e a gente vai bater um papo com eles, né? Eles vão contextualizando as imagens, falar um pouco do trabalho deles,
E aí a gente pode, no final, a gente pode passar um vídeo também sobre esse projeto, né, dessa mostra fotográfica. Então, assim, eu gostaria de inicialmente convidar a doutoranda Ângela para fazer essa abertura, né? E eu já vou começar a fazer a passagem dos slides, ok? Ângela, Muito tudo bem? obrigada. Muito obrigada. Posso começar? Podemos deixar somente Ângela na tela? Posso O começar? Gerson já está na tela. Pode deixar a Ângela na tela e colocar os painéis também, né? Isso. Muito bem, muito obrigada. Então, Isso, deixa eu passar aqui. Pronto. boa noite a todos. Então, o meu trabalho em relação à pesquisa FIOL, meu trabalho de tese, tem como ponto de partida a análise da ferrovia, da passagem do trilho, da sua localização, do projeto em si até, do ponto de vista paisagístico. E eu tenho me debruçado bastante sobre alguns documentos, sobretudo o EIA-RIMA, que estão disponíveis, e as fotografias que eles apresentam na sua avaliação, e como eles me ajudam, ou em que eles faltam para as minhas análises. Então, nas minhas visitas, a minha perspectiva foi de complementar uma informação que eu não achei de princípio no que nos foi oferecido nos documentos apresentados. Então, vocês podem ver as primeiras imagens de cima são da Lagoa Encantada. E, sobretudo, a gente vê sempre uma mancha vista de cima, um recorte, assim, uma meba, por dizer assim, uma forma irregular. E a gente perde a noção da grandeza, da escala, da imponência, da presença da lagoa. E foi isso que eu quis transmitir com a foto. A primeira com a chegada, que inclusive é uma chegada de cima para baixo, a uma grande ladeira, uma ladeira de acesso até difícil. Então, ela tem também uma ideia de pórtico, a ideia de pórtico assim, da natureza se abrindo para nós chegarmos a... E de fato, é uma chegada muito bonita, há um elemento de beleza muito grande, de imponência. Então, é como se fosse um portal de entrada para um grande desdobramento que é a lagoa. E a máquina que eu tenho, a foto, a escala dela não... Eu queria mostrar que ela era muito grande, a lagoa, e não cabia em uma foto só. Então, a série de fotos que eu tenho, não são somente essas, são de porções que eu achei que revelavam aspectos que me interessavam. E um outro interesse sobre essas duas fotos, que é a chegada à Lagoa Encantada, é a variedade dos verdes e da forma dos verdes. De longe, a gente vê uma grande mancha verde sempre, que é uma espécie de homogeneização do que é a natureza. E, na verdade, o que eu queria mostrar é a variedade do tamanho das folhas, das formas das folhas. Obviamente, eu não sou bióloga, eu sou arquiteta de formação, eu devia ter colocado isso de início. Então, essa parte toda de forma e volume me interessa muito, além, claro, da parte natural. Mas eu queria mostrar, nessa segunda foto é muito mais claro, a variedade de verdes e de folhas e de riqueza, e tudo isso na entrada, na chegada da grande... da lagoa que não consegue se aprender numa foto só. Uma outra foto que não é essa, e já é a terceira, aqui começa a ver a presença humana. Nas outras fotos existe uma grande riqueza de área molhada, que não é nem seco, nem totalmente molhado, com muito elemento verde entre eles. E na ocupação humana já se percebe a dualidade do seco, do molhado, mas também da habitação e da convivência entre as instâncias. Então, essas são as primeiras fotos da Lagoa Encantada. Embaixo, as três fotos são da ocupação do Castelo Novo, onde o trilho já está chegando, e particularmente meu interesse aqui era mostrar, mais uma vez, a beleza dos córregos. A palavra beleza não é chamada atenção na avaliação da área por onde vai passar o trem, e me parece que é um valor muito importante.
a beleza também tem uma coisa de ideia de perfeição. Então, esses córregos, eles são muito bonitos, tem o barulho deles. Não é apenas um fio azul, que é isso que a gente vê de uma maneira técnica, digamos assim, jogada é sempre um fio azul. Um fio azul como... Esse fio azul, ele não termina de expressar a qualidade, a profundidade, a riqueza desses corpos d'água. Então, e outro aspecto, estando lá, a gente sabe, é que esses córregos, eles aparecem a partir das rochas e desaparecem. Existem cheias e vazantes, e o lugar é vivo, ele oscila. Mais uma vez, não é apenas uma linha azul. A segunda foto é o paredão, também do Rio Almada, e aqui eu queria muito mostrar uma coisa que não aparece nas fotos de modo geral, que é a tridimensionalidade, por onde vai passar o trilho. Não é um plano onde simplesmente passa uma geometria bidimensional, mas existem esses paredões. E eles colocam uma questão em relação ao projeto, como vão ser abordados, e existe uma proximidade muito grande entre o trilho e estes corpos d'água, que é uma preocupação que eu trago e analiso. E a última foto todas essas têm sido um pouco de cima para baixo, essa eu coloquei por ser de baixo para cima, trazendo outra vez dimensão, tridimensionalidade que não aparece nessas análises, da robustez, da altura, da imponência, da presença dessas árvores, desse verde, essa variedade também, não é uma copa só, um arbusto só, é um entremeado de uma riqueza muito grande. Então, eu vou ficar por aqui, professor Cleverson. Muito obrigada. Obrigado, Ângela. Parabéns pelo trabalho, viu? Ainda não finalizou, né? Não, ainda não. Maravilha. Muito Em parabéns, processo. viu? Obrigada. Ótimo. Bom, pessoal, a próxima participante, a próxima fotógrafa, seria a mestranda Maiana Rocha, mas ela não confirmou, não pôde estar presente, então eu vou passar o slide mostrando as fotos dela, e aí eu vou fazer uns comentários sobre o projeto dela, tá? Jets pode comer isso. Não. É o slide aqui. É o slide. Isso, o slide. Esse aí é da Ângela. Aí. Essa é as fotos da Maiana. Bom, o projeto da Maiana é uma mestranda da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, e ela vai fazer o projeto dela referente a um levantamento florístico em diferentes fisionomias do Parque Nacional da Boa Nova, na Bahia. Esse parque está situado na região nordeste do Planalto da Conquista e está entre os limites dos municípios de Boa Nova, Manuel Vitorino e Dário Moreira. Esse parque da Boa Nova, ele está localizado numa zona de transição da Mata Atlântica e da Caatinga. O objetivo do trabalho da Maiana é listar as espécies em todos esses hábitats, observando o seu grau de ameaça que essas espécies são encontradas. Um resultado parcial, até o momento da Maiana, ela encontrou 27 espécies endêmicas da Bahia, nessa região, sendo que 9 espécies estão ameaçadas de extinção. Então, veja a importância do trabalho para levantamento de florísticos, vendo esse alto grau de endemismo, né, aqui nessa região, sendo que 9 estão ameaçadas de extinção. A partir dessa listagem florística dentro do parque, vai ser utilizado os resultados para que podem subsidiar a conservação desses recursos, né, florestais, né, e não florestais também, conservando a diversidade genética, não apenas desses recursos florísticos, né, mas arbóreos,
lianas e bromélias, por exemplo, conservando a área também, né? E também pode servir para recuperação de áreas que estão em fase de fragmentos florestais degradados, né? Então, esse trabalho da Maiana é fundamental para conhecer mais toda a diversidade florística desse parque e também tem o potencial de subsidiar essa conservação e recuperação de áreas degradadas. Tá bom? Então, essas são as fotos da Maiana. E, bom, a professora gostaria de fazer algum comentário, professora Cristina? Eu gostaria de chamar a atenção para o caráter da mostra, né? A gente, evidentemente, está mesclando comentários artísticos com comentários científicos. E a fala da Ângela trouxe bastante ênfase, né? A coisa da arquitetura, o olhar diferente, da valorização do artístico. Então, é um convite para que a gente olhe pela beleza, né? Os autores, eu e o Cleverson, vamos precisar falar de coisas do mundo da ciência, mas que a gente aproveite o momento para usufruir desta beleza que o visual, que a fotografia traz para a gente, como uma possibilidade de aproximação a essa realidade, lembrando que essas paisagens, elas poderão não existir mais, né? Assim que se concretize a ferrovia. Então, é olhar para essas paisagens e perceber a beleza delas, né? E os cientistas mostram para a gente o caráter científico, né? Os fotógrafos cientistas. Tá? Então, é isso que eu queria chamar a atenção, para a gente não perder esse momento de usufruir da arte. Maravilha, Cristina. Obrigado. Bom, o próximo participante seria o Weber, mas ele comunicou que também não pôde participar, né? Não pôde estar presente. Então, vou passar aqui a imagem das mostras dele. Bom, esse aqui são as fotos do Weber. O Weber também é mestrando da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da FOB. Bom, o trabalho do Weber é uma caracterização fitossociológica de um fragmento de cerrado sob influência do extrativismo. É um estudo de ecologia aplicada do oeste da Bahia, em área de influência do FIOL. Bom, o trabalho do Weber, ele vai avaliar a retirada de plantas que são utilizadas para propósito medicinal, lenhoso e destinados para água e indústria. A forma como são exploradas esses recursos podem ser praticada de forma inadequada, né? E causando redução expressiva nas populações dessas populações naturais referente a essas espécies. Então, o objetivo do trabalho do Weber é caracterizar ecologicamente as espécies nativas, com potencial de comercialização de produtos não madeireiros. Essa caracterização vai poder avaliar essas comunidades naturais e também aquelas que estão em áreas extrativistas, para fazer essa comparação, né? Levando em conta sempre os atributos fitossociológicos dessas populações. O projeto também propõe caracterizar a paisagem dos entornos das áreas extrativistas. Esse projeto assume um papel muito relevante no que se refere à caracterização da atividade de extrativismo sustentável, podendo, portanto, ser uma atividade foco para projetos de compensação ambiental que valorizem as práticas culturais locais. E entre os recursos utilizados pelas populações extrativistas está o barbatimão, o cajuí e o buriti. A Cristina quer comentar alguma coisa? Fica sempre, para mim, a fotografia sempre me instiga alguma reflexão. E com a fala de Cleverson, dizendo do sentido do que o fotógrafo quis trazer, me vem essa lembrança de que são lugares que poderão deixar de existir. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque a avaliação socioambiental que foi acordada entre
os pesquisadores, quando construíram o projeto, e a FAPESB e a CAPES aceitaram financiar, era de estar cuidadosamente olhando para esses impactos socioambientais. Nós poderíamos ter paisagens de outras coisas, se o projeto já estivesse implantado, por exemplo, e houvessem ações que estivessem sendo desdobramento da execução do projeto. Mas, por enquanto, o que nós temos é a natureza com a chamada de atenção para os serviços ecossistêmicos que ela oferece e para a relação que as pessoas que vivem nesses lugares estabelecem com esses serviços ecossistêmicos para os seus modos de vida, né, para as suas maneiras de viver. Então, ao mesmo tempo em que a gente vai usufruindo da beleza, a gente vai também sentindo, né, a poesia do que é se relacionar com essa natureza. Tá? Estou mesmo provocando que a gente cumpra esse trabalho como um momento artístico, né? de olhar e de sentir, e de reflexionar, né? A partir de nos reconhecermos como parte dessa natureza, embora não tenham aparecido pessoas nessas fotos, mas elas, até agora, pelo menos eu nem lembro se tem pessoas nas fotos, mas até agora o que nos está chamando a atenção é para essa natureza e para esses serviços ecossistêmicos que as pessoas usufruem dessa natureza. Maravilha, obrigado, Cristina. Bom, a próxima mostra seria da Marluce. A Marluce também não pôde comparecer, tá? Então, vou passar aqui. Marluce, aqui, o que mostra a Marluce, e as fotos do centro e da direita são da Raquel. Bom, a da Marluce, as informações que eu possuo, ela também é mestranda na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e o trabalho da Marluce vai ser um estudo com uma frutífera nativa, é uma jabuticabeira, que pode ser uma nova espécie. E ela pode ocorrer nesses transectos da ferrovia, da FIOL. Como eu disse, ela pode ser uma nova espécie, né, tendo essa sua grande relevância para a conservação, né. Então, o objetivo é fazer uma caracterização da morfologia dessa planta, né, e também vai fazer uma análise da diversidade genética. E ela vai trabalhar em duas localidades, na Lagoa Real e no município de Caetité. Então, essa região se encontra numa zona de transição entre os biomas da Caatinga e do Cerrado, e tem uma altitude média de em torno de 825 metros acima do nível do mar. Então, o trabalho da Marluce se caracteriza por essa abordagem, né, de caracterização morfológica e também a diversidade genética. Já no caso da Raquel, que são essas fotos centrais e da direita, ela é uma mestranda da Universidade Federal do Oeste da Bahia também, e também não pôde participar da amostra. A Cristina quer dar uma participação? Bom, aí a gente começa a sentir a mudança da paisagem, né? A mudança da presença do ser humano através das suas produções industriais, né? E a gente não pode esquecer que a gente está olhando para efeitos de uma ação de infraestrutura numa perspectiva desenvolvimentista. Então, é a escolha humana de desenvolver-se através da indústria, da urbanização, da produção de artefatos e de sobreposição a essa natureza, né? Então, a gente olha agora e começa a sentir, não tem
pessoas, mas tem o efeito da espécie humana sobre essas outras espécies. E aí a gente também vai olhando, porque vai ficar bonito a obra, né? A gente está vendo uma obra bonita. Ao passar, quem vai guiar o trem vai ter paisagens para ver, mas é um trem de cargas, então as cargas não têm paisagens para ver, elas não veem paisagens. E fica para a gente aqui esse corte no meio dessa natureza, que é a escolha que nós fizemos como sociedade, né? Então, não esquecer que a gente não, quando a gente está fotografando natureza e dando ênfase a essa relação ecossistêmica, nós não estamos esquecendo que estamos totalmente comprometidos com as dinâmicas que essa natureza passará a vivenciar, né? Que estão também vivências desses sujeitos natureza, como a Constituição do Equador já reconhece, né? A natureza como sujeito de direitos, que a nossa Constituição ainda não está nesse pé, mas é isso que a gente está precisando olhar para a paisagem e reconhecer essa dinâmica de desenvolvimento. Isso que essas fotos agora trazem para mim. Ótimo, Cristina, obrigado. Bom, a próxima mostra fotográfica seria da mestranda Carla Gisele. Eu vou colocar aqui a imagem. São 2 slides da Carla. A Carla Gisele é mestranda da Universidade Federal do Oeste da Bahia, da UFOP. Bom, o trabalho da Carla está relacionado a impactos ambientais a partir da construção da FIOL, né? Fazer uma avaliação do uso e cobertura do solo do bioma cerrado em trecho de São Desidério, na Bahia. O trabalho dela, ela vai fazer uma avaliação do uso e cobertura do solo na área de influência direta da FIOL, em pontos de relevância ambiental e social, para avaliar os potenciais impactos ambientais. A área de estudo vai compreender a área de influência direta da FIOL, localizada em um trecho entre os povoados de Estiva e Almas, em São Desidério. Entre os resultados esperados estão para propor medidas mitigadoras que visem a redução ou eliminação dos impactos ambientais provenientes da construção da FIOL. E também podem gerar dados e mapas capazes de classificar e diagnosticar os impactos ambientais. Então, nessas imagens, a gente vê já esse ambiente já sendo bem alterado, né? Não apenas o ambiente terrestre, mas já começa a entrar em ambientes aquáticos ali, como essa imagem da ponte em cima do rio, né? E um potencial início de assoreamento nessa foto. A Gisele também mandou outra relação de fotos que eu vou passar agora, que é o próximo slide, que são imagens aéreas, bem bacanas. A professora Cristina quer fazer um comentário? Não, acho que meu comentário antecipou essas fotos, né? Elas vão trazendo o choque, né? Essa aí estão bem fortes essas fotos. Isso. Nessa perspectiva das mudanças que vão acontecer nesse lugar, as alterações, né? As alterações que vão acontecer. Isso. E a gente manter essa consciência de que é projeto da sociedade humana que a gente está nela. Exato. Com toda a contradição, é projeto da nossa civilização urbana-industrial. Exato. Maravilha, então. Obrigado, professora. Então, agora eu vou convidar a mestranda Carolina Teixeira. A Carolina é da Universidade Estadual de Santa Cruz, na UESC, para fazer um comentário sobre as suas fotos. Bem-vinda, Carolina. Obrigado pela participação. Fique à vontade. Obrigada. Então, o título do meu trabalho foi ver a diversidade de odonata em diferentes domínios fitofisionômicos ao longo da EF 334 na Bahia, a FIOL.
Então, fizemos coletas nos 3 domínios que são os biomas, tanto do Cerrado da Caatinga como a Mata Atlântica, e foram feitos 49 pontos. E aí, essa primeira foto à direita é de um córrego da Mata Atlântica, porque trabalhamos com córregos, e trabalhamos com odonata, que são libélulas. No popular, são libélulas. E elas são indicadores de qualidade do meio ambiente. Então, esse primeiro córrego, aqui à direita, é da Mata Atlântica. Ele fica situado no município de Uruçuca, que é onde vai passar a ferrovia também. Então, a gente traçou fazer coletas que seriam próximas ao traçado da ferrovia, porque a gente teve como objetivo geral fazer um levantamento faunístico dessa ordem odonata. Então, esse primeiro córrego é na cidade de Uruçuca. Ele fica entre propriedades que tem plantação de cacau. Então, ele também fica à margem de uma estrada que dá para a BR-101. E ele estava com pouca vazão, mas tinha bastante vegetação, porém estava sofrendo um pouco de impacto devido a essa estrada. Já a segunda foto, que é a do meio, é do bioma Cerrado, no município de Santo Exidério. Esse córrego é uma das primeiras imagens que, assim, eu que não conhecia, fiquei muito iluminada assim, que eu falei assim, nossa, é um bioma totalmente diferente, eu achei muito bonito. A maioria dos córregos são águas transparentes, e esse primeiro córrego, ele estava passando atrás de uma casa, era um quintal, então a vegetação ribeirinha, ela não existia mais porque tinha colocado fogo, mas ainda prevalecia a vegetação do outro lado do córrego. Mas era bastante bonito e também passava perto da ferrovia, não necessariamente ela já construída. Já esse terceiro córrego, que é do lado esquerdo, é do bioma Caatinga. Também teve um impacto quando fomos coletar, mas foi uma das melhores fotos e os locais mais bonitos que eu particularmente achei nesse ponto de coleta. E em volta também tinha propriedades, não tinha sinais ainda da ferrovia, nem tanto da Caatinga, nem tanto da Mata Atlântica, mas sim do Cerrado, porque houve outros pontos que a gente viu o pessoal trabalhando na ferrovia, mas em relação a este ponto da Caatinga, foi um dos pontos mais bonitos. Infelizmente, estava sofrendo um pouco de impacto na sua mata ciliar devido ao pastoreio das vacas. Mas foi, para mim, como mestranda, enriquecedor conhecer os biomas existentes no estado da Bahia. E o estado da Bahia tem muita coisa bonita para mostrar, principalmente os córregos, que eu fiquei bem impactada. Eu trabalho com córregos, mas necessariamente na Mata Atlântica, e você conhecer de outros biomas foi uma experiência incrível para mim. Então, o meu trabalho ele teve como resultado que houve uma similaridade na composição das assembleias de odonata entre a Caatinga e o Cerrado, mas que a Mata Atlântica houve uma diferença muito grande, não muito grande assim, mas houve uma diferença entre os outros dois biomas. Então é isso. Maravilha. E, Samantha, e a sua percepção desses locais que você visitou, quais que estava mais impactado, assim? Então, o locais mais impactado, assim, foi do bioma, o domínio fitofisionômico Cerrado, porque eles realmente só prevaleciam pela legislação os 30 metros, ou às vezes bem menos. Então, são os córregos mais impactados, são córregos lindos, águas cristalinas, que eu nunca vi, assim, eu achei muito bonito, mas infelizmente eram os mais impactados. Ok. Professora Cristina, quer fazer um comentário? Eu gostaria de saber se esse trecho das fotos, ele já tem construção de trilhos nas imediações. Da Mata Atlântica e da Caatinga, não. A gente se baseou num traçado
que foi disponibilizado para poder fazer as coletas, e fizemos as coletas próximos aos trechos, mas os trechos referentes ao bioma do Cerrado já existiam grande parte construídos. Então, isso, considerando o traçado, ainda poderá haver mais impactos, não é isso? Então, já está sofrendo. Então, a gente fez um levantamento para saber quais espécies que a gente pode perder com a existência, querendo ou não, porque causa um impacto, da ferrovia, entendeu? Então, a gente fez um levantamento, descobriu no Cerrado uma espécie que só está descrita em outro país daqui da América do Sul. Então, foi um levantamento bom que a gente fez e surpreendeu muito as nossas expectativas. Mas que é uma espécie que pode ser extinta, na medida que esse traçado seja cumprido. É isso? Pode ser que sim, porque até agora só houve a ocorrência dela aqui no estado da Bahia, no Brasil, dela aqui. E foi em Nessa outro país da localidade. América do Sul, mas eu não sei, eu não lembro qual é o país. Ok. Muito legal, hein? Muito obrigada. Parabéns, Carolina. Parabéns, viu? Obrigada. Bom, a próxima participante seria a Samantha, mas ela também não pôde participar. Vou colocar os slides dela e fazer um breve comentário. Bom, a Samantha Duarte, ela é mestranda da Universidade Estadual de Santa Cruz também, e também trabalha com ambientes aquáticos. Bom, o trabalho da Samantha, ela vai fazer uma avaliação integrada dos efeitos da construção da ferrovia, FIOL, sobre a represa da barragem da Pedra, que fica no semiárido baiano. Geralmente, a literatura traz que construções de grande porte, como ferrovias, né, podem impactar esses ambientes aquáticos, né, e causar profundas alterações nas comunidades aquáticas, e também na qualidade da água. Através do trabalho da Samantha, ela vai fazer coletas de zooplâncton, que são pequenos organismos aquáticos, né, que vivem na coluna d'água, vai fornecer informações sobre a estrutura trófica desses ambientes, e também esses podem ser utilizados também como bioindicadores, ou seja, a presença ou não desses zooplânctons, desses pequenos organismos, podem indicar que a qualidade da água está pior ou em situação melhor. Bom, o objetivo do trabalho é realizar uma avaliação dos efeitos da construção da ferrovia sobre a comunidade desses organismos, nessa represa da barragem da Pedra. E também vai entrar uma perspectiva temporal e espacial, né, fazendo essa análise liminológica do uso e ocupação do solo. O trabalho da Samantha possui dados coletados em diferentes momentos temporais. Fizeram coleta em 2003 e 2004, que seria antes da construção da FIOL, então vai ser a referência, né, a linha de base. Depois fizeram coleta em 2013 e 2014, que foi o período da implantação da ferrovia, e finalmente em 2021 e 2022, que foi após a implantação da ferrovia nessa localidade. Então ela vai ter 3 momentos para poder fazer essa comparação do potencial impacto nessa comunidade de zooplânctons. Ok? O senhor quer fazer um comentário? Não. Ok. Então, a gente vê as imagens aí, que eles estão fazendo coleta na represa, né? Eles utilizam redes bem finas para poder passar na coluna d'água e capturar esses micro-organismos, né? São pequenos, bem pequenos, então a rede tem que ser uma malha bem, bem fina para poder fazer essa coleta e fazer daí as análises nos instrumentos adequados, né? Então é isso, gente. A próxima amostra será da Carolina Santos Silva de Almeida. Acredito que ela também não pôde participar. Aqui o trabalho da Carolina. A Carolina também é do Programa de Sistemas Aquáticos Tropicais da Universidade Estadual de Santa Cruz. E a Carolina, ela vai fazer um trabalho
para verificar a influência das atividades antropogênicas na biogeoquímica do Rio Amado, em um trecho da implantação da ferrovia. A ideia é fazer com que haja uma compreensão dos ciclos biogeoquímicos e dar resposta às possíveis perturbações que têm influência antropogênica, né? Ações do homem, nesses ambientes aquáticos. Alguns nutrientes eles podem limitar a produção primária em rios, riachos e córregos, além de apresentar elevada toxicidade em altas concentrações. Da Carolina é avaliar os possíveis impactos das atividades causadas pelo homem, né, nessa biogeoquímica de nutrientes em diferentes trechos da bacia hidrográfica do Rio Amado, que estão sob a influência da implantação da FIOL. Alguns resultados já preliminares, né, a Carolina já defendeu, mostram uma predominância de formas inorgânicas de nitrogênio e fósforo, e esses resultados são similares a outros estudos sobre bacias impactadas, então já tem certo impacto em algumas localidades. E também ela verificou algumas elevadas concentrações de nitrato nos pontos amostrados, especialmente próximos ao perímetro urbano. Então, quanto mais próximo de localidades urbanizadas, ou com algumas vilas e assentamentos, né, de pessoas morando próximo, mais forte indicativo de descarga de efluentes não tratados, como esgoto, né, por exemplo. Então, esses são as localidades que a Carolina fez, né? A professora quer fazer o comentário? As fotos trazem uma beleza que o que impacta a gente, né, é a sensação do translúcido que passa, né, das imagens das águas, das pedras, dos reflexos da vegetação na água, fica sempre uma sensação de impacto nostálgico, né, sobre o ambiente. E realmente os fotógrafos até agora tiveram uma perspicácia muito interessante de escolher o ângulo, a luminosidade, né? Eu acho que também foram movidos por essa atração. Acho que a Carolina explicitou bastante isso, né? Essa atração da beleza, do impacto que a natureza estava sensorialmente causando neles. E as fotos, elas estão trazendo isso também. E não sei os que estão assistindo, né, que também podem fazer comentários e perguntas e dialogar com os fotógrafos com o que eles estão sentindo. Mas eu, aqui, na posição de espectadora, fico movida por diferentes impactos, né? Esses impactos de beleza, de nostalgia e impactos digamos assim, de responsabilidade pelas transformações que hão de vir e de como nós, cientistas, precisaremos continuar contribuindo com o conhecimento científico para minimizar esses constrangimentos que a natureza e as pessoas dos lugares vão estar vivenciando, né, como, enfim, as contradições do nosso próprio desenvolvimento. Mas é isso, as imagens eu acho que estão muito bonitas, com muita luminosidade, com muita espelhamento, né? Tem essa coisa muito do espelhamento das águas, são impactos que a fotografia está trazendo para mim. Realmente muito bonito, né? Bom, o próximo para finalizar, é o Caio Coelho de Oliveira. Convido o Caio, então, para comentar suas fotos. Fica à vontade, Caio. Olá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos e a todas que nos escutam, nos assistem. Primeiramente, agradecer, né, a oportunidade de apresentar essas fotografias em um evento institucional que mobiliza tantas instituições importantes para o desenvolvimento científico da Bahia.
Então, assim, agradecer à professora Silvana pela abertura do espaço na CEMOC, para que essa mostra pudesse acontecer. É um prazer voltar, ainda que virtualmente, ao ambiente da UFOB, instituição que me recebeu na condição de docente, viabilizando, né, o meu tirocínio durante o processo de doutoramento. E minhas fotografias, elas são marcadas, foram construídas, na verdade, como algumas faces da minha subjetividade e da própria construção e das provocações realizadas aí ao longo desse processo que já tem 3 anos em curso de construção da tese. Então, a minha tese, ela versa sobre território, poder e acesso à justiça. Então, eu trabalho mais com os aspectos sociais que foram desenvolvidos na ferrovia, dando foco maior à análise do passivo jurídico do processo de implementação da ferrovia. Então, assim, eu trabalho com os desdobramentos que já existiram, que já existem e estão mapeados, institucionalizados no judiciário baiano, e que muitas vezes, quando a gente pensa em processo jurídico, a gente pensa em um número, e quando eu fui realizar as fotografias, eu queria mostrar que não são só números, que eles têm um impacto muito maior e que esse impacto ele pode ser percebido até visualmente. Então, eu mapeei algumas localidades que convergiam para esses processos, né? Foram objetos dessas disputas judiciais e que estavam inseridas aí no meu eixo de responsabilidade dentro do que o programa me propunha. Então, assim, foram fotografias feitas no eixo 1, que corresponde a Ilhéus, Caetité, mais especificamente no município de Itanhaçu. Eu optei por selecionar um trecho que nós já tivéssemos as obras concluídas. Então, todos esses eixos aí, essas fotografias foram realizadas em locais conclusos. Nós não temos mais obras em andamento ou obras planejadas para eles. E que buscavam justamente mostrar, né, o que esse processo desdobrou, o que aquilo ali representava. E como eu falei, a minha proposta era justamente também trazer um pouquinho de subjetividade, porque para além de um pesquisador da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, eu sou atingido pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Então, eu lembrava muito, no momento das fotografias, das provocações da professora Cristina, que falava: você tem que assumir a sua condição de pesquisador sujeito pesquisador, e trazer isso não só para o texto. Eu brincava que eu ia trazer para o texto e trouxe para as imagens, nessa tentativa de mostrar: olha, estou aqui pesquisando, pensando, problematizando os impactos que esse empreendimento público traz para toda a sociedade e para todos aqueles que foram alcançados. Então, assim, do ponto de vista de desdobramento territorial, de desdobramento patrimonial, eu trago algumas imagens de propriedades que foram desapropriadas para a construção da ferrovia, algumas na sua integralidade. Então, a foto 1 é justamente ali uma fazenda que se chamava Fazenda Malhada, que ela deixou de existir porque tornou-se inviável a manutenção daquela propriedade, foi desapropriada na íntegra e foi objeto de uma das ações. Então, assim, notem que nesse local tem uma passagem de gado, tipo um túnelzinho, que é justamente uma área de trânsito de animais, e que hoje a impressão que a gente tem, mesmo depois da obra concluída, é como se ela já estivesse abandonada, porque a vegetação já engoliu uma parte dessa estrutura. Então, assim, o próprio ambiente retomando os locais, né, da implementação da ferrovia. A segunda fotografia eu fiz a partir de uma intervenção artística no processo de uma das pontes da ferrovia. É uma ponte que está construída sobre o Rio de Contas e foi feita uma pinchação com cunho político, né? Ele faz uma provocação, o artista fazia uma provocação, o Jason, presidente do Brasil. Então, assim, é um registro, é uma marca, sem dúvida, do momento em que essa construção estava sendo consolidada. Eu procurei, junto aos transeuntes, foi uma prestação feita no ano de 2018, né?
Então, ela mostra, ela sinaliza o que essa obra representa, o que essa obra provocou de indignação no seu processo de construção. Em outros momentos, eu também busquei as sinais, os signos que a ferrovia traz ao longo de todo o seu trajeto que foi entregue. Então, assim, fiz questões de tirar fotos de algumas placas já inseridas, se vocês analisarem com foco maior, de cercamentos que foram feitos e já não existe mais arame, não existe mais cerca, já tem um processo de deteriorização em curso. Então, assim, já mostra um estado avançado, diferente do que muitos dos colegas trouxeram, né? É aquela ferrovia que ela não começou em alguns lugares, que ela já terminou em outros e que ela encontra-se degradada em outros espaços. Então, a gente tem que conviver com essa realidade complexa, que a gente não sabe onde é o início, o fim, o meio, e nem sabe para onde vai. E aí, vem a quarta foto, que é uma foto bastante emblemática para mim, que é justamente uma que eu trabalho, que talvez será um dos meus capítulos da tese, que é justamente essa dicotomia, né? Qual é o trilho? É o trilho do desenvolvimento, do progresso, ou é o trilho que leva para uma outra direção, para um outro pensar, para uma outra reflexão, para outra abordagem crítica? Então, assim, no fundo de uma paisagem que está equilibrada, nós temos aí os dois caminhos se dividindo dentro da própria construção da ferrovia, que é uma perspectiva bastante difícil, muitas vezes, de se colocar. Porque, às vezes, as pessoas buscam respostas simples, né? E muito tem sido questionado, mas você é a favor ou você é contra a ferrovia? Em alguns momentos, as pessoas buscam um posicionamento imediato. E não é sobre ser contra ou a favor, é sobre pensar o que nós estamos produzindo, o que nós estamos reproduzindo, ou para utilizar e implementar em momentos vindouros, ou para não replicar em outras vivências, em outras experiências de construções de grandes obras, né? Então, são os desdobramentos dessa fotografia. A fotografia 5, professora Cristina, foi uma que eu programei a câmera pensando na senhora e em um texto da professora Roberta, que, ironicamente, está dentro da minha propriedade, é no local em que o meu umbigo foi enterrado, quando eu era criança. Isso me lembrava muito a tese da professora Roberta, que ela faz uma relação dos processos migratórios, dos processos de vinculação do homem com a terra, a partir da construção do umbigo, não onde enterraram o meu umbigo. E aí vem essa quinta em que, se eu pudesse dar um título a essa fotografia, a quinta fotografia seria acima do meu umbigo, abaixo dos meus pés, porque a responsabilidade é grande, a construção da tese também, e é justamente esse sentido de ser um atingido pela ferrovia, de ser um pesquisador que é mobilizado pela ferrovia. É uma ferrovia que muitas vezes ela narra o sentido da minha vida, o trilho da minha vida, porque eu me encontro e reencontro com ela em muitos momentos, sobretudo da minha construção enquanto pesquisador. Então, assim, a ferrovia passa por Brumado, a ferrovia passa por Caetité, a ferrovia passa por Barreiras, a ferrovia volta como objeto de pesquisa para Salvador e está vinculado com a minha ancestralidade, com o lugar de onde eu fui plantado no chão, ainda nos meus primeiros dias de vida. Então, carrega esse simbolismo filosófico, muitas vezes. Então, essa é a força dessa imagem para mim, ela representa muito, porque ela carrega também responsabilidades, né? O estar acima do trilho é repensar. Eu estou em cima do trilho para quê? Para pensar o quê? Para impor o quê? Para problematizar o quê? Então, acho que ela tem um senso de responsabilidade. E a quarta e a sexta foto, na verdade, é mais um trecho de obra que foi finalizado, e ainda que finalizado, ele ainda deixa detritos aí ao longo do percurso e também animais abandonados, né? Então, assim, embora não trabalhe com a questão do direito animal, mas me chamou muita atenção a quantidade de animais que estavam por ali e me falaram, não, esse animal está aí deixado desde o processo da construção. Então, assim, embora não tenha uma profundidade nesse campo de pesquisa, mas a gente também já vê alguns sinais, né? Ela não atinge só nós humanos, não só as intervenções naturais, mas os seres também sencientes e tudo que envolve
ao longo do seu trajeto. Então, eu busquei fotografias que fossem um pouco síntese das reflexões que já foram feitas, que acenam para esse passado de construção, para esse presente problemático, litigioso, com disputas territoriais, com processos inacabados, mas também que caminhe para um futuro em que nós possamos pensar, dá para mudar, dá para refletir, dá para tirar algum procedimento, algum protocolo, para que nós não venhamos a repetir os traumas deixados antes, durante e depois do processo de implementação, quando todas as pesquisas, creio que um dia se encontrarão. Então, essa foi minha contribuição para a mostra. Agradeço mais uma vez o espaço, agradeço o envolvimento de todos vocês e devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Caio. Parabéns, viu? Bom, pessoal, essa foi a nossa mostra. Nós temos um vídeo também para passar. E eu posso passar aqui, professora Cristina? Na verdade, o vídeo repete as fotos, né? E a gente pode passar porque ele está produzido, mas a fala dos autores, né, dos fotógrafos, sobre seus trabalhos, foi, assim, de um enriquecimento muito grande. Né? A fala de Caio traz um pouco para o nosso lado, né, que eu também sou da área das ciências sociais e não das ciências da natureza, mas, e aí ela mostra como todo esse processo de pesquisa, ele foi conscientemente pensado pelos pesquisadores que conseguiram construir um consenso, né? E um dos consensos que se construiu na montagem do projeto é de que há necessidade da abordagem do tema meio ambiente em consonância com práticas integradas de sustentabilidade, o que será buscado na conservação e no manejo dos recursos naturais junto às populações tradicionais nos domínios da Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado. E esse consenso de buscar isso, e o que as fotos trazem, nos convoca a reiterar a estratégia de pesquisa que também estava prevista, de pesquisa e de intervenção, indo na direção das teorias e das práticas, que mostram a importância de se tratar temas complexos de maneira multidisciplinar. Então, a diversidade de atuação dos programas de pós-graduação que estão nesse projeto, né, integrada aos saberes das populações tradicionais e ao potencial conservacionista da ciência da conservação da natureza, vai enriquecendo essa complexidade. Mas as fotos ainda nos trazem impactos que nos chegam a colocar diante também da nossa impotência, né? Da nossa impotência enquanto sujeitos da sociedade civil, frente a um desenho de desenvolvimento escolhido por vários dirigentes, e aí são vários partidos políticos, os desenhos no muro, né? Que eu nem considero como pichação, mas como grafitagem, mostram uma denúncia do que não se quer mais com essa intensidade desenvolvimentista. Mas é isso que está posto. É assim, o que é que a gente pode fazer diante do inevitável? Não fomos nós, enquanto pessoas físicas, que escolhemos esse projeto, mas foram os nossos representantes, aqueles que nós votamos, em quem nós votamos. E há a concordância de que o projeto deve ser executado, porque os governos mudam de esquerda para direita, de extrema-direita para retorno de esquerda, para centro,
E o projeto continua, Então, tem um conteúdo que a fala de Caio traz, que já é mostrando algo que se reitera no desenvolvimentismo, que é o uso da natureza e o abandono da natureza quando não se quer mais. Então, essas últimas fotos mostram isso. Você usa, você degrada e depois você abandona. E a natureza está lá a receber todas essas nossas ações e intervenções. Isso acontece em relação às águas, isso acontece em relação à fauna, à flora. E a última foto muito emblemática do animal abandonado, que a nossa própria regulação já caracteriza como crime, né? O abandono de animais, e a gente vê agora nesse resgate de brasileiros vindos, né, da guerra de Israel contra a Palestina, também o resgate de pets. Então, animais estão sendo resgatados de um contexto de guerra e nós estamos produzindo animais abandonados num contexto supostamente de progresso e de desenvolvimento. Nós estamos produzindo espécies que vão ser extintas. A expectativa de que haja algum ganho socioeconômico para essas populações. As pesquisas não chegaram ainda aí. As fotos, muito menos, têm condições de mostrar qualquer coisa nessa direção, né? Então, essa mostra fotográfica, se Caio disse que eu fico provocando os alunos, eles agora me provocaram mais. E hoje, na CEMOC, teve um dos nossos mestrandos apresentou o trabalho na jornada de pesquisa do nosso grupo de pesquisa, que é o Desenvolvimento, Sociedade e Natureza, e ele trouxe uma definição de problema de pesquisa que eu não conhecia ainda. Eu disse, essa é boa. Que é quando você olha para uma situação e fica procurando que cara eu vou meter a mão. Eu tenho vontade de meter a mão de quem fez isso. Então, assim, isso é o problema de pesquisa, e as fotos tiveram essa provocação em mim, viu, Caio? E as suas fotos também, e os seus comentários, a sua subjetividade, também veio reforçar esse olhar de problema de pesquisa que o pesquisador busca, e a gente precisa se trabalhar, né, racionalmente, mas também subjetivamente, para transcender e para construir superações para essas contradições. Porque o desenvolvimento é carregado de construção e destruição. Você tem lei de conservação, mas também tem lei de destruição, né, na natureza. Tudo se destrói, se reconstrói, né, e, infelizmente, nada se cria. Então, esse que é o impacto. Aí, quanto ao vídeo, eu acho que a gente pode até passar, mas eu gostaria de ouvir de novo os fotógrafos, e já que Caio está aí na foto, na tela, de repente, ouvir algum comentário desses fotógrafos novamente. E eu fico só agradecida também de ter o espaço para falar tudo que eu já falei. Maravilha. Obrigado, Cristina. Caio? Obrigado mais uma vez pela palavra. É isso, professora. São as inquietações que surgem da FIOL. É um compromisso em trazer um olhar, digamos, poliédrico, né? Assim, das múltiplas faces do pessoal que estuda meio ambiente, botânica, ecologia, do pessoal que vem da área do conservacionismo, do pessoal que está estudando sociedade, do pessoal que estuda desdobramentos territoriais. Então, assim, a gente conseguir unificar uma diversidade tão grande de pesquisadores de áreas distintas diante de um mesmo objeto. Então, isso a gente vive dentro do nosso próprio doutorado, dentro do nosso PPG-TAIS. Nós temos engenheiros civis, arquitetos, economistas, administradores, engenheiros agrônomos, juristas. É uma gama que acaba favorecendo essa construção transdisciplinar, interdisciplinar, e que aflora, de fato, né, todas essas inquietações.
Então, assim, a amostra ela vem como um saldo positivo, é mais uma entrega feita pela habilidade de construção de pesquisa em conjunto. Então, assim, com certeza, ao final de todo esse ciclo, nós deixamos aí uma experiência extremamente proveitosa, né? E exitosa para o próprio campo acadêmico, para a própria comunidade baiana, que mostra que instituições privadas e instituições públicas podem ser parceiras quando decidem, pactuam e se comprometem com aquilo que, de fato, se predispõe a fazer e a entregar. Então, assim, é salutar também, reafirmar esse espaço como espaço de produção científica, fomentado também pelas grandes agências. Então, assim, salutar, reafirmar mais uma vez a importância da FAPESB no financiamento dessas bolsas, do auxílio da CAPES, do CNPq, na construção desses projetos, porque nós também precisamos ter esse compromisso do como fazer ciência, de quem subsidia a ciência desse país, até porque nós estamos falando de ciência que é construída com autonomia. E a gente só tem autonomia porque essas agências de fomento nos possibilitam esse caminho. Então, assim, também é um espaço de reafirmação do que é ser pesquisador no Brasil, e que integra também com a habilidade de dialogar com outras artes, com outras habilidades, que também nos colocam nesse campo de aprimoramento permanente. Então, muito obrigado. E aí já aproveito a oportunidade para me despedir. E até a próxima. Vou fazer uma fala rapidinha e aproveitar vocês para convidá-los para o nosso 4º seminário de integração da FIOL, que ele acontecerá ainda essa semana dentro da programação da CEMOC. É uma mesa redonda que tem como temática vivências e narrativas do processo de implementação do FIOL na Bahia. É o nosso 4º encontro com todas as instituições envolvidas. Então, assim, conseguimos mobilizar pesquisadores que estavam dissociados do projeto FIOL, mas que constroem conosco, movimentos sociais, poder público, todo mundo dando seguimento, né, a esse debate iniciado por esse projeto. Que dia que vai ser, Caio? Na sexta-feira, no dia 27, vocês podem entrar no Simpla, nossos ingressos estão disponíveis, a transmissão online também. E gratuito, viu, gente? A plataforma é simples, mas é gratuito. Ótimo. Vou convidar a Ângela, que ela quer dar mais uma palavra. Obrigada, a exposição ótima de todos. Muito brevemente, que me chamou a atenção de ver todas as fotos agora com as falas, especificamente sobre os corpos d'água, que é uma grande preocupação que eu tenho, e, na verdade, foi bom constatar que é uma preocupação comum, não apenas de quando a obra acontecer, mas sobre o funcionamento do trem, que esse outro capítulo do qual não se fala. Uma coisa é a construção, a instalação, mas outra é a vida desse trem, a rota e, assim, sem querer ser muito negativa, a possibilidade de acidentes ou de como isso está sendo cuidado, agenciado, que cuidado ao redor disso. Então, e a proximidade do trilho em relação a essas beiras. É apenas esse comentário. Muito obrigada, professor Cleverson, por ter administrado essas pessoas e imagens no dia de hoje. E todo mundo. Obrigada. Eu que agradeço a participação de todos. Então, gente, a professora Cristina quer dar mais uma palavra final. Estamos caminhando para o nosso término da nossa mostra. Estamos no final. Agora eu tenho uma outra expectativa, é de que apareçam as comunidades tradicionais, porque, embora elas estejam no consenso que eu mencionei, né, dos impactados, nós ainda não tivemos a oportunidade de ver algo sobre as comunidades tradicionais, que é bem o campo da turma das ciências sociais. Então, quando eu estou cobrando isso, estou cobrando dos doutorandos mesmo, viu? Estou cobrando dos doutorandos que ainda estão em finalização de pesquisa. Quem sabe a gente pode até produzir um produto extra de uma nova mostra fotográfica, agora
enfocando mais as pessoas, né, as comunidades tradicionais, né, e os animais, né, que já foram mencionados aqui. E quero muito agradecer, eu estou muito satisfeita com a realização dessa mostra. Quero reforçar de que foi uma realização que exigiu da gente compromisso, né, de querer fazer e de somar, né? Seria assim absolutamente impossível realizar esse trabalho se ele não fosse integrado. Se o espírito de integração entre as equipes, entre as universidades, não tivesse perpassado todo o tempo. Então, essa foi algo, quando nós estávamos montando o projeto, nos surpreendeu como nós conseguimos, em tão pouco tempo, criar uma unidade integrada entre as 4 universidades. Surpreendeu os avaliadores da FAPESB também, né? Ser um projeto tão costurado, tão integrado. E a prática está nos mostrando que, efetivamente, essa integração é que viabiliza que a gente cumpra os produtos com os quais nos comprometemos na realização do projeto. Então, agradeço demais a Cleverson por ter segurado essa onda junto com a gente, viu? Agradeço aos doutorandos, aos mestrandos, agradeço muito a Ângela, que capitaneou literalmente, né, a produção dessa mostra, a Caio, que veio em socorro e se juntou, né, e a todos os que mandaram fotografias. E a Carolina, que, além de estar presente com a gente, trouxe fotografias belíssimas, né? Então, é só agradecimento, é só agradecimento, só agradecimento. E não vamos esquecer, tá, do nosso 4º seminário, que aí a parte das ciências sociais vai pegar pesado. Ótimo, Cristina. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo novamente a presença de todos, aos discentes que participaram da mostra e os que enviaram as fotos também, né? Então, pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando por aqui. Boa noite, até breve. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. A UXAL, a UFOB, a UESC e a UFRB trazem a público exposição fotográfica sobre a situação ambiental dos sítios amostrais que serão afetados pela Ferrovia de Integração Oeste-Leste. O objetivo da exposição é expressar visualmente o locus onde acontecem e acontecerão impactos socioambientais esperados com a implantação da FIOL no contexto desenvolvimentista. As pesquisas devem gerar resultados visando a melhoria ambiental e a produção que se origina no extensioníssimo território rural da Bahia, pela melhoria das condições econômicas e sociais das populações diretamente envolvidas nesses processos. A mostra fotográfica expõe ambientes diretamente impactados pela ferrovia e expressa visualmente o consenso dos PPG parceiros no referido edital, como explicitado no projeto apoiado pela parceria FAPESB-CAPES.